Configurações, gerenciador de design. Sua loja virtual, ela possui a flexibilidade de você conseguir customizar a aparência dela. Então você consegue alterar, por exemplo, as imagens que estão utilizadas no layout da sua loja. Você consegue alterar a folha de estilo. A folha de estilo, normalmente profissionais de criação, eles têm um conhecimento maior em como funciona essa estrutura de código, ok? Então, por exemplo, o menu, aqui a gente tem uma folha de estilo que personaliza altura, largura, cores, distância. Então você não consegue alterar a estrutura da loja em si, a não ser por configurações, mas você consegue alterar a cor de um item, uma imagem de fundo. Dessa forma, a gente consegue ter layouts diferentes. Eu vou acessar alguns layouts para a gente ter uma base. Então aqui a gente tem algumas lojas virtuais. Por exemplo, essa loja, ele consegue customizar o topo da loja, o fundo. Então se a gente navegar nas seções, por exemplo, esse cliente utiliza imagens diferentes de acordo com a seção. Então ele consegue criar no gerenciador de design um layout para a página inicial, ele consegue criar um layout específico para a página interna, ok? Então na página interna ele consegue ter um topo diferente, um fundo diferente. Então esse gerenciador de design ele dá essa flexibilidade, ok? Então a gente consegue verificar outros layouts. Então a gente acessa, por exemplo, uma seção que ele muda completamente o layout da loja. Então ele muda as cores dos botões, a imagem do topo, as imagens de fundo. Então aqui a gente tem layout diferente para cada seção. Então já é outra funcionalidade que a gente consegue explorar através do gerenciador de layout. Aqui já é outra loja virtual que a gente consegue ter um layout diferente através da mesma estrutura de código, ok? Então aqui a gente vai acessar na nossa área administrativa em configurações, gerenciador de design. Então como funciona esse sistema? Você consegue criar vários templates. Então você vai ter um template, por exemplo, que vai aparecer só na página inicial. Eu vou verificar esse exemplo. Vamos editar. E aqui eu determino que esse template vai aparecer só na página inicial, ok? Ou eu determino que esse template vai aparecer só na seção automóveis, ok? Então eu consigo determinar o local que esse template vai aparecer. Então quando eu crio esse template, eu determino os locais. Aqui a gente tem algumas variáveis que chamam algumas funções. Ok? Por exemplo, se eu quero utilizar o URL da loja, eu vou utilizar essa tag dentro do código que eu vou inserir. Então, logo abaixo, esse código, normalmente o designer ele tem facilidade de interpretar. Então, aqui, por exemplo, o topo da sua loja ele é flexível. Então, esse topo aqui ele pode ser diferente desse. Então, o seu designer ele vai customizar o CSS de toda a loja, seguindo a estrutura que já existe, ok? Então, na parte do topo, ele consegue recortar uma estrutura diferente. Ele consegue montar o campo da busca no local, ele consegue colocar itens no menu de forma diferente. Então, aqui ele vai montar essa estrutura do topo dentro das divs, ele vai informar quais são as classes que ele vai utilizar nesse topo, e na folha de estilo da loja virtual ele vai incluir essas classes. Então isso dá bastante flexibilidade. Então, por exemplo, a gente acabou de ver o tutorial de variáveis. Então a gente pode utilizar uma variável de texto aqui dentro desse bloco. Então quando você atualiza esse template, por exemplo, ele vai criar esse arquivo desse topo e vai carregar na loja virtual na página que você determinou, ok? Então basicamente o sistema consiste em você substituir imagens e substituir folha de estilo. Então você pode fazer o download das imagens de determinado layout e você pode fazer o download da folha de estilo de determinado layout, por exemplo, ok? Então você editou, então você vai subir essa folha de estilo editada. Então você vai clicar aqui, por exemplo, e vai fazer o upload dessa folha de estilo. Você não vai conseguir fazer o upload de uma folha de estilo com nome diferente do padrão que existe. Então por isso você vai precisar fazer o download. Depois do download você edita e sobe essa folha de estilo. Eu quero só alterar a imagem de fundo. Faz o download da folha de estilo que altera a imagem de fundo e faz o upload novamente. Você já alterou.
Então o formato, aqui você consegue baixar todo o template. Então o formato é bem simples, você baixa a imagem, sobe a imagem, você baixa a folha de estilo, edita e sobe. Você precisa ter um conhecimento de criação, ok? Então você consegue criar vários layouts. Você pode criar um layout sazonal, por exemplo, e deixa já configurado na sua loja virtual. Quando chegar aquela data, você ativa aquele layout, ok? Então é assim que funciona o gerenciador de design. Essa é uma informação para você entender como que funciona. Se você houver a necessidade de você fazer alterações nele, a gente tem um manual que explica de forma detalhada como que funciona, ok? Então esse é o gerenciador de design.